Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos dar início aqui a mais um culto ao nosso Deus. Fazer uma oração, irmãos, e já pedi que os irmãos abram a Bíblia em João, no Evangelho de João, no capítulo 17. Vou deixar aberto aqui. No versículo 17, no capítulo 17, no versículo 24. Cumprimentar também os irmãos da congregação online, os irmãos que nos acompanham, né, pela internet. E agradecer ao Senhor, agradecer a Deus pela oportunidade. Né, eu, particularmente, agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos. Soberano Deus e amado Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venho a Ti neste momento, meu Deus, para Te engrandecer, Te entoar louvores, Te entoar glórias, porque o Senhor és o único Deus que merece toda honra e toda glória, Pai. Te agradecer, meu Deus, pela oportunidade de poder se reunir aqui com a Tua igreja, com parte da Tua igreja, Pai. Pedir que o Senhor nos abençoe com a Tua graça, com a Tua misericórdia, e que o Teu Espírito Santo, meu Deus, venha nos conduzir todos os dias, meu Deus, na Tua santa palavra, no Teu santo evangelho, meu Deus, para que possamos continuar, ó Pai, sem desviar o nosso olhar, nem para um lado nem para o outro, mas que o nosso olhar possa estar para Ti, ó meu Deus, que o nosso olhar possa estar para o céu, que é de onde o Senhor vai vir para vir nos buscar, ó Pai. Assim eu te peço, meu Deus, que o Senhor nos abençoe nesta noite, que cada louvor nesta noite, meu Deus, que cada menção aqui venha ser direcionada a Ti, ó Pai. Nada somos, meu Deus, nada somos e nada temos. Se parecer que somos alguma coisa ou que temos alguma coisa, meu Deus, vem do Senhor. O Senhor é quem nos deu, o Senhor é quem nos faz, e tudo é para a honra e glória do Teu santo nome. Muito obrigado, Pai. Amém. Irmãos, João 17, capítulo 17, versículo 24. Uma mensagem, um texto, né? Um capítulo bastante conhecido, onde Jesus ele faz uma oração a Deus pelos seus discípulos. No capítulo 16, ele dá ali as suas últimas instruções aos discípulos. Jesus aqui, a Bíblia nos mostra que aqui, neste momento aqui, está próximo, está chegando a hora aonde ia acontecer o que Deus tinha preparado para acontecer, que era a entrega do seu único filho para morrer por cada um de nós. Era necessário que o que aconteceu com o nosso Messias, com o nosso Cristo, viesse a acontecer. E ele se fez carne, e ele revelou o Pai aos homens, ele se revelou à humanidade. E chega nesse determinado momento aqui, ele, depois de várias instruções aos seus discípulos, ele faz uma oração. E no versículo 24, irmãos, esses dias o Senhor ele falou comigo. É tão verdade que a gente está nos últimos dias, e a cada dia que passa, lógico, que se aproxima mais da volta do Messias, a volta de Cristo para buscar a sua igreja. E com tudo isso, irmãos, se nós não vigiarmos, com tudo que está acontecendo, mesmo nós tendo a convicção que somos escolhidos do Senhor, muitas das vezes vai surgir coisas que vai nos distanciar do Senhor, vai nos distanciar da presença do Senhor.
vai nos distanciar do propósito que Deus tem para as nossas vidas, que nada mais é do que um dia o Senhor nos alcançou com a sua misericórdia, Ele nos escolheu, nos alcançou e nos preparou, assim como Ele preparou todos os discípulos, para que naquele grande dia nós pudéssemos estar atento à volta dEle, à vinda dEle. E muitas das vezes o inimigo ele tem usado de coisas, de bens materiais, de desejos do nosso coração, que é normal. Uma vontade de sair do aluguel, uma vontade de mudar de carro, por exemplo. Isso é normal, é comum. Mas muitas das vezes o inimigo ele usa do simples para nos afastar da presença do Senhor. E esse versículo ele falou muito ao meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos. E ele diz assim, o versículo 24 do capítulo 17. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Mas o que me chamou a atenção aqui, irmãos, foi no versículo 24, quando Jesus ele diz, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Só a parte A do versículo. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Uma oração tão simples, irmão, aonde Jesus ele se direciona a Deus, e ele diz, Pai, eu quero que aonde eu estiver, eles estejam comigo. E o que Deus falou no meu coração, irmãos, muitas das vezes, como eu falei, as coisas do mundo, ela tem nos afastado da presença de Deus. E a reflexão que fica nesta noite, irmãos, que nós possamos fazer a mesma oração que Jesus fez, que nós possamos nos colocar diante de Deus, fazer a mesma oração. Como assim, irmão? Não estou entendendo. Jesus, ele orou assim, Pai, eu quero que aonde eu esteja, aonde eu estiver, eles estejam também. Que nós possamos a cada dia, irmãos, fazer esta oração diante de Deus. Deus, Pai, eu quero que aonde eu estiver, o teu Filho amado Jesus Cristo, o teu Espírito Santo, ele possa estar comigo também. Para que assim, irmãos, nós possamos identificar, entender as ciladas e as armadilhas de Satanás, porque muitas das vezes nós confiamos tanto na força do nosso braço, irmãos, que nós esquecemos que nós temos um Espírito Santo de Deus, que foi prometido por Cristo. Jesus ele disse para os discípulos que ele ia para o Pai. No contexto aqui ele disse, vocês estão tristes, vocês não entendem agora. Eu estou indo para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar um Consolador. E a gente, irmão Auricélio, muitas das vezes a gente confia no nosso dinheiro, a gente confia no nosso trabalho, no nosso emprego, na nossa força, na nossa intelectualidade, confia em tudo e esquece do mais importante que nós temos ao nosso lado. Então que nós possamos orar desta forma, irmãos. Se colocar diante de Deus e orar, Pai, aonde eu estiver, o irmão Ernilson, aonde eu estiver, que a tua presença esteja comigo, que o teu Espírito Santo ele me conduza, me livre de todo mal, de toda cilada, de coisas que aparentam ser tão belas, mas na verdade são ciladas do inimigo. Irmãos, eu queria compartilhar essa mensagem com os irmãos e aqui eu já passo para o louvor e agradeço em nome de Jesus. Vamos louvar o 127, depois o 339. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir comigo a louvar? Canta, igreja, canta. Almas que no mundo. Vai, igreja. Sem da salvação participar. Fala, Deus. Canta, igreja. Fala, Deus. Fala, Deus. Isso. Toca-me encontrar. No altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra, aprenda o meu mandar.
a Deus. Vai, igreja, vai. Toca-me com brasas no altar. Canta, igreja. Fala a Deus. Isso. Fala a Deus. Se alegra dentro ao teu andar. Os que vão respirando, Sem ter esperança de viver. vai depressa vir anunciando que Jesus nos leva para o céu. Canta, igreja, bem alto. Fala a Deus, toca-me com brasas no altar. Fala a Deus, se alegra dentro ao teu andar. Deve os trabalhos terão fim, desçam os pés desfrutar. E Jesus, saudarás bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Canta, igreja, bem alto. Fala a Deus. Isso, igreja, vai. Fala a Deus. Toca-me com brasas no altar. Fala a Deus, se alegra dentro ao teu andar. Se alegra tendo ao teu mandar. 339. Oh, Jesus ressuscitado. Grande é o teu poder. Vai, igreja, vai, igreja. Sei comigo, mestre amar. Minha graça e o saber. Vai bem alto pra ele. Pra fazer a tua vontade. Diga, igreja. Quero ter-te mais poder. Dá-me a tua santidade. Quero só pra te viver. Canta, igreja. Meu guia, dá-me força, vida, Isso. paz e Alegria. concede ao meu Jesus. Bem alto. Pra fazer a tua vontade. Isso, igreja. Tá lindo pra ele. Quero ter-te mais poder. Dai-me, Senhor, a tua santidade. Dá-me a tua santidade. Quero só pra te viver. Lindo pra ele. Radiosa, me traz consolação. Dolorosa. Me deste a salvação. Tu me deste a salvação. Canta, igreja. Pra Fazer a tua vontade. Vai, igreja, bem alto. Quero. Quero ter-te mais poder. Isso. Dai. Dá-me a tua santidade. Quero só pra te viver. Quero te agradecer. Teu grande e imenso amor Teu grande e imenso amor. já me concedeste. É ao Consolador. Canta, igreja. Pra fazer a tua vontade. bem alto pra ele. Quero. Quero ter-te mais poder. Dá-me a tua santidade. Quero só pra te viver. Só pra te viver. Só a igreja, só a igreja, só a igreja. Pra fazer. Vai, igreja, bem alto. Quero. Quero ter-te mais poder. Dá-me a tua santidade. Quero
Eis-te eu aqui andando juntos. Ele subiu nada, aqui sou eu. Desta caminhada eu e ele. Paz, refúgio. Paz, refúgio em glória ao que me deu. Diga assim. Oh, felicidade imensurável. Oh, glória. Tudo se fez meu. Desde que na cruz ele se entregou. Minha nulidade ele tomou. Ó felicidade. Oh, felicidade inenarrável. Glória, glória. Glória, glória, glória ao que venceu. Glória. Fez-se ele o tudo em minha vida. Minha nulidade ele escondeu. Minha nulidade ele escondeu. Meu tudo eu sei que não é nada. Ele é o rei e tudo é seu. Oh, glória. Meu tudo que é nada dei a ele. Minha nulidade. Minha nulidade ele escondeu. Ó felicidade. Oh, felicidade imensurável. Tudo se fez meu. Desde que minha vida eu dei a ele. Minha nulidade ele escondeu. Oh, felicidade inenarrável. Glória, glória, glória ao que venceu. Fez-se ele o tudo em minha vida. Minha nulidade ele escondeu. Hoje no altar. Tô aqui, Senhor, porque eu quero ouvir Tua voz, Senhor. Tua voz, Senhor. Canta, igreja. Ó Deus, minha vida te entrego para te servir. Aleluia, Senhor, eu quero ser mais de ti. Estou aqui, Senhor. Vai, Davi. Porque eu quero ouvir Tua voz, Senhor. Senhor. Tua voz, Senhor. Senhor. Oh, eu sei, nada sou Vida sem te Jesus. entrego para te servir. Aleluia, Senhor. Eu quero ser mais de ti. Como Isaías falou. Se pra sorrir, meu Pai, ou pra chorar, eu sei. Quem somos nós, Senhor? Diga! Quem sou eu, Senhor? Oh, eu sei, nada sou sem Jesus, o meu Salvador. Oh, eu sei, nada sou sem Jesus, o meu Salvador. Hoje aqui. Hoje aqui eu venho me Senhor, reconheço que eu não sou. toma o meu coração, quebranta-me.
Quero dizer-te apenas, Senhor, eis-me aqui. Como Isaías. Quero dizer-te apenas, Senhor, eis-me aqui. Se pra sorrir, meu Pai, ou pra chorar, eu sei. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu, Senhor? Oh, eu sei, nada sou sem Jesus, o meu Salvador. Oh, eu sei, nada sou sem Jesus, o meu Salvador. Hoje aqui eu venho me humilhar. Eis-me aqui, queremos nos consagrar. Ó meu Senhor, reconheço que eu não sou meu, não sou. Toma o meu coração, quebranta-me. Diga pra ele. Quero dizer-te apenas, Senhor, eis-me aqui. Quero dizer-te apenas, Senhor, eis-me aqui. Quero dizer-te apenas, Senhor. Vamos dizer assim pra ele. Todo mundo sabe essa. Pois então cante pra ele. Só pra te adorar. Vai, igreja. E fazer teu nome. Vai, igreja. Grande, oh, glória. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Só pra te adorar de novo, vai. Vai, igreja. Só. Canta, igreja, canta pra ele. E fazer grande glórias a ti, Senhor. E te dar que é. Aqui estamos nós, Senhor. Estamos nós. Louvado seja o teu nome para todo sempre. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso a quem? Ao coração do Pai. E o véu que separa, não separa, já não separa mais. E a luz que outrora apagada e agora brilha, e cada dia brilha mais. Diga, igreja, diga. Só pra te Isso! adorar. Só pra adorar Ele e fazer teu nome. Cante! Canta, igreja! E te dar o louvor que é. Tá lindo pra Ele. Estamos nós. Jesus em tua presença. Diga. Jesus, em tua presença Unidos estamos aqui, Senhor. Luz aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso a quem? Ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. E a luz que outrora
apagada e agora brilha e cada dia brilha mais. Canta, igreja! Só pra te adorar E fazer teu nome grande e te dar louvor. Vai, igreja! Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Só pra te canta, igreja, bem alto. Estamos nós Aqui. Esse aqui todo mundo sabe. Em espírito, diga. Em verdade. Canta, igreja. Te adoramos. Te adoramos. Que louvor lindo. Em espírito. Que louvor lindo pra ele. Em verdade. Te adoramos. Te adoramos. Nós te adoramos, Senhor. Rei dos reis. Canta, igreja. E Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, Rei dos reis. E Senhor, te entregamos nosso viver. Canta. Pra te adorar. Isso, tá lindo pra ele. Porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar aos pés do meu Senhor. Meu prazer é viver na presença de Deus, onde flui o amor. Vai, igreja! Espírito, canta! em verdade. Verdade! Te adoramos, Adore, adore, adore! te adoramos. Adore a Ele, cante pra Ele! Em espírito, em verdade, nós te adoramos, Te Senhor. adoramos, Nós te adoramos porque Tu é digno, Senhor. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar. Isso, igreja, canta. Foi que nascemos. que eu Nasci, ó Rei Jesus. Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na presença de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar. Vai, igreja! Bem alto pra ele. Foi que eu meu prazer Nos átrios, Senhor.
onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei. Vai, igreja, nós estamos ensaiando quando nós estiver lá no céu. Vamos cantar pra ele. Ó Rei. Meu prazer. Onde flui O amor. Evangelista Auricélio, com a pregação essa noite. Glória a Jesus. Eita, Jesus, está alto. Eu sabia que tinha o microfone alto. Glória a Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu sou da amada igreja na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus, irmãos. Motivo de grande alegria estarmos aqui esta noite para cultuar o nome do nosso Senhor. Quero glorificar a Deus aí, irmãos, pelo louvor que ficou lindo. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu convido os meus amados irmãos a estarem abrindo suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 9. Segunda Coríntios, capítulo 9, nos versos 1 e 2, enquanto os amados procuram, quero também saudar com a gloriosa paz do Senhor os nossos queridos e amados irmãos que nos acompanham aí pela internet. E eu peço a você também, querido, abra sua Bíblia e acompanhe conosco o que será pregado aqui esta noite, que eu creio que será de grande edificação para as nossas vidas. Amém? Todo mundo achou? Amém? 2 Coríntios, capítulo de número 9, versos 1 e 2. 2 Coríntios 9, versos 1 e 2. Diz assim na palavra do Senhor, irmãos. Paulo diz: quanto à administração que se faz em favor dos santos, não necessito escrever-vos, pois bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Oremos, irmãos. Soberano Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, pela rica oportunidade, Pai, de estarmos aqui esta noite para te cultuar, Senhor, para te louvar e bendizer o teu santo nome, Senhor. Te agradecer, Senhor, pela morte substitutiva do teu Filho em favor de nós naquela cruz há 2000 anos atrás, Pai. Morte, Pai, essa que foi o preço pago pelos nossos pecados, pelo nosso resgate. Aquele sangue, Pai, precioso que foi derramado em favor de nós pecadores, como diz a tua palavra, sendo nós ainda pecadores e merecedores da tua graça, Pai, do teu amor. Nós te pedimos, meu Pai, essa noite, se faz presente, Pai, e vem me usar com poder e autoridade dos altos céus, Senhor, que a tua palavra seja anunciada, meu Pai, com poder e unção dos altos céus, e que cada coração que vai ouvir essa palavra, Senhor, ouça de bom grado, e que ela seja como uma semente que venha frutificar nos corações do ouvinte, Pai. Sim, Senhor, pois aqui nós choramos, e desde já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, o pastor Jardel, no último culto de Santa Ceia, primeiro domingo desse mês, pediu que eu, na semana seguinte, trouxesse uma mensagem em 2 Coríntios, capítulo 9. No caso, naquela semana, eu não tive tempo hábil para escrever e achei melhor trazer uma mensagem que eu já vinha trabalhando nela, já vinha escrevendo, para que somente então, na minha próxima oportunidade, eu viesse tratar sobre 2 Coríntios capítulo 9. Na primeira mensagem, irmãos, no segundo domingo desse mês,
eu falei sobre a questão do primeiro amor. E eu achei melhor trazer aquela mensagem primeiro, porque ia casar bem com a mensagem de hoje. Nós falamos sobre amor e hoje nós vamos falar, irmãos, de uma das manifestações desse amor. 2 Coríntios 9, só na parte A do versículo, o apóstolo Paulo ele já começa dando o tema da mensagem. Ele começa dizendo, irmãos, quanto à administração que se faz em favor dos santos. Na versão NTLH, que é a nova versão da linguagem de hoje, ele diz assim, uma linguagem mais atualizada para melhorar nosso entendimento. A respeito do auxílio que vocês estão mandando em favor do povo de Deus. Esse é o tema da mensagem de hoje, irmãos. Nós falaremos hoje sobre as contribuições na igreja. Falaremos hoje, meu amado e minha amada, sobre a questão das ofertas. E eu confesso e reconheço que esse é um assunto um tanto delicado de se abordar. É um assunto delicado, querido, visto que nós estamos vivendo diante de tão grande apostasia. Porque as pregações de hoje, meu amado, minha amada, ao invés de falar do reino de Deus, ao invés de falar de evangelho, ao invés de falar de arrebatamento, de salvação da vinda de Jesus Cristo, dessas coisas que são muito mais pertinentes, hoje toda mensagem que se escuta gira em torno de dinheiro. Pois nós vivemos num tempo, meu amado, minha amada, onde 2 Pedro capítulo 2 está se cumprindo bem diante dos nossos olhos. 2 Pedro capítulo 2, querido, é a passagem onde Pedro está falando sobre os falsos profetas e ele diz, olha, com relação aos falsos profetas, um dia surgirão muitos e enganarão a muitos, e eles farão comércio de vós. E nesse mesmo capítulo, querido, de 2 Pedro capítulo 2, ele também diz que por causa destes falsos profetas seria infamado o caminho da verdade. Mas, meu amado e minha amada, mesmo e principalmente diante do tempo da igreja comércio, é que se faz necessário pregar sobre ofertas. Porque nós vemos, querido, aí mundo afora, que quando o assunto é ofertas, existem muitas heresias sendo pregadas. Lobos em pele de ovelhas estão enganando a muitos. E é justamente por isso, meu amado, minha amada, que se faz importante abordarmos esse assunto. E essa noite, querido, pela misericórdia de Deus, nós abordaremos tópicos como, primeiro, qual é o princípio bíblico para a oferta? Por que ofertar? Como ofertar? Como não ofertar? E por último, qual é a finalidade bíblica para as ofertas? E nós vamos aqui, irmãos, ver cada um desses pontos. E a primeira observação que a gente já faz do texto, querido, é que a igreja primitiva, ela observava. Eles, irmãos, praticavam. Eles faziam ofertas. Quanto à administração que se faz em favor dos santos, eles cumpriam, eles faziam, era algo que era corriqueiro, querido. Se você acompanhar comigo no verso de número 5, ele diz assim, ó: portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que estejais pronto como bênção e não como avareza. No capítulo anterior, querido, no capítulo de número 8, nós vemos os crentes da Macedônia
da sua pobreza, tirando o auxílio, um socorro para os irmãos pobres da Judéia. Abra comigo no capítulo 8, no capítulo anterior. E acompanhe comigo, querido, dos versos 1 ao 4, que diz assim: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, verso 4, pedindo-nos como muitos rogos a graça que participarem da assistência aos santos. A igreja, querido, desde os seus primórdios, ofertava, repartiam. Um outro exemplo aqui está em Atos, nos primórdios, no começo da igreja, no capítulo 2, verso 42, que está escrito que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. No verso 44 diz, querido, que todos os que creram estavam juntos e tudo lhes era comum. Verso 45 diz que eles vendiam as suas propriedades e bens, contribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa. E com alegria tinham suas refeições e com singeleza de coração. Olha que exemplo, querido. E também, querido, outro exemplo em Atos capítulo 4, dos versos 32 ao 35, que diz que da multidão dos que creram era um, o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. No verso 34 ele diz: não havia entre eles necessitado algum, portanto, que possuíam suas terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Meu amado, olha que exemplo de ajuda mútua entre aqueles irmãos, querido. A Bíblia diz que eles vendiam suas posses. Irmão Auricélio, então a Bíblia está me ensinando que eu tenho que vender o que eu tenho e dar nas igrejas? Não, querido. Existe uma grande diferença entre texto descritivo e texto normativo. Isso é uma descrição do que aconteceu no primeiro século. Texto descritivo, um exemplo que eu posso citar é Salomão. Salomão foi um homem muito rico. Mas isso é uma descrição, não é uma norma. Não quer dizer que todo mundo vai ser rico, como tem sido pregado aí mundo afora. E tem o texto normativo, não matarás, é uma norma, é uma regra de o povo de Deus não matar, não roubar. Mas o que o texto quer destacar aqui, querido, é que com relação às contribuições, na igreja primitiva havia generosidade. Havia, meu querido, minha querida, amor, havia alegria, cuidado, amparo, comunhão, partilha e socorro aos irmãos mais necessitados. Esse é o modelo que uma igreja deve adotar, deve buscar viver em amor e em comunhão. É como foi falado, querido, na minha última pregação, está com os 2 domingos, onde nós vimos que Jesus subiu para o Pai, mas não nos deixou sem mandamento. Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35, Jesus Cristo fala: amai-vos uns aos outros.
Na verdade, no começo do versículo ele diz: novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E no verso 35, querido, ele diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Em outras palavras, meu amado, não existe cristianismo sem amor. Porque um verdadeiro cristão, ele não é conhecido somente porque ele tem grande conhecimento teológico, embora isso seja necessário e importante. Mas é que nós, irmãos, vimos na última mensagem que todo o nosso conhecimento teológico sem amor não passa de religiosidade vazia. O discípulo de Jesus Cristo não é conhecido, querido, pelo simples fato de ele botar uma roupa, ir à igreja, louvar, orar, pregar, embora isso também seja muito importante. Mas é que toda a nossa frequência em cultos, queridos, sem amor não passa de teatro religioso. A marca registrada de um cristão autêntico é o amor. E esse amor, querido, que Cristo nos ensina através das Escrituras se manifesta também por meio da nossa contribuição, seja de roupa, seja de alimento, seja do que for. Porque não tem, querido, por que a gente falar de reino se a gente não cuida do nosso irmão? Tiago capítulo 1, 27 está escrito que a religião verdadeira, pura e imaculada para com Deus é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Somente até aí. Em outras palavras, querido, não tem como eu dizer que eu estou seguindo a Cristo se o meu coração não é aberto para socorrer o meu irmão em Cristo. Toda nossa teologia de nada nos adianta, querido, se nós não aprendermos a repartir. Tiago fala isso no capítulo 2, dos versos 15 ao 17, quando ele diz que se um irmão ou irmã estiver carecido de roupa e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? E ele conclui no verso 17 dizendo: assim também a fé, se não tiver obras em si mesmo, está morta. Nós vemos também, querido, em 1 João, capítulo 3, dos versos 17 e 18, onde ele diz: ora, aquele que possuir recursos desse mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. São versículos, irmãos, que nos ensinam que o amor cristão verdadeiro não pode ficar apenas no discurso. São versículos, irmãos, que nos ensinam que o amor cristão verdadeiro exige atitudes práticas e generosidade para com quem precisa. Amém, querido. E vamos agora para o próximo ponto. Ainda no versículo 1, na parte A. Vou ler mais uma vez. Quanto à administração que se faz em favor dos santos. Uma outra observação que nós podemos fazer do texto, querido, é que a contribuição na igreja é feita em favor dos santos. As contribuições na igreja, querido, não são feitas para líderes religiosos luxarem, comprarem mansões, carros de luxo ou aviões. As contribuições na igreja, queridos, elas devem ser usadas
Não para que líderes religiosos construam impérios, mas são feitas em prol dos santos, para ajudar os irmãos pobres da igreja, para custear a obra missionária. Feita, irmãos, para que o avanço do evangelho. Toda e qualquer contribuição na igreja deve convergir em ajuda ao povo de Deus. Essa é a verdadeira finalidade da oferta. E Paulo continua dizendo: quanto à administração que se faz em favor dos santos, ele diz: não necessito escrever-vos. Paulo está dizendo, querido, que àquela altura não era mais necessário escrever à igreja de Corinto quanto às ofertas. Por quê, irmão Auricélio? Porque era uma igreja muito bem instruída com relação a esse assunto, irmãos. No verso 2 ele diz: porque bem sei a vossa prontidão e o vosso ânimo. Era uma igreja, querido, que no que se referia às contribuições, era uma igreja que tinha prontidão. Era uma igreja, meu amado, que tinha ânimo no servir e no acolher os pobres e necessitados da congregação. Isso é importante, irmãos, porque tão importante quanto o ofertar é a forma como se oferta. Com prontidão, com ânimo, com alegria. No capítulo 9, verso 7 está escrito que cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E a igreja de Corinto, meu amado, estava muito bem instruída quanto a isso. Quanto a ofertas, contribuições, ajuda e amor ao próximo. Mas o triste, querido, é ver que hoje é totalmente o contrário do que estava vivendo aquela igreja. É totalmente o contrário. Por isso, querido, é importante pregarmos sobre contribuições e principalmente para a igreja moderna. Porque a igreja moderna, meu querido, oferta de uma forma totalmente equivocada. A igreja moderna não oferta por amor, ela oferta por ganância. A igreja moderna oferta porque o seu líder religioso distorceu as palavras de Jesus Cristo e disse que ele vai receber 100 vezes mais se ele der dinheiro para esse líder religioso. Ele acredita que o envelope que deram para ele é mágico e se ele colocar dinheiro dentro e der para o líder religioso dele, ele vai ficar rico. É por isso que eles ofertam. Não ofertam por amor nem por alegria, ofertam para barganhar com Deus. Eles acham que Deus se vende. Eles acham que os dons têm valor. É como se tudo no falso evangelho deles tivesse um cifrão, tivesse um valor. A igreja moderna, querido, também oferta por medo. Porque o líder religioso dele falou com ameaças que se ele não contribuir, o demônio vai comer as finanças dele, irmão Felipe. Ofertam também, querido, por medo do inferno, porque o líder religioso dele distorceu Malaquias capítulo 3 para dizer que se ele não der, ele vai estar roubando a Deus. Mas, irmão Auricélio, está lá em Malaquias capítulo 3, diz para a gente levar os dízimos à casa do tesouro. Antiga aliança, meu irmão.
Na Nova Aliança, 1 Coríntios, Paulo diz que vós sois o templo. 2 Coríntios 4:7 diz que nós temos um tesouro em vaso de barro. A casa do tesouro é você, meu querido. As contribuições, repito, devem convergir em ajuda ao templo, sim. Vós sois o templo. Quando for ofertar, querido, deixe de lado as obrigatoriedades da lei. Deixe de lado o medo e o sentimento de ameaça e oferte por amor. É ofertar por saber que a minha oferta será usada para suprir as necessidades do ministério e socorrer os meus irmãos em Cristo. E que fique bem claro, querido, que nós não venhamos a cometer o erro do outro extremo, de saber que o dízimo não é obrigatório e nenhum de nós venhamos a nos tornar avarentos. Porque o que Jesus aboliu foi a obrigatoriedade mosaica. O princípio da contribuição, que é o amor, continua. É o mesmo. Mateus 23, que é um texto que muitos desonestamente distorcem para dizer que Jesus está ensinando sobre continuidade dos dízimos. Esse texto diz assim, irmãos: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Quando Jesus falou isso, irmãos, Jesus fala num cenário de antiga aliança. Mas uma vez que o Senhor Jesus Cristo morre naquela cruz, o dízimo é abolido, a lei é abolida, a lei sacrificial, a lei mosaica, os templos de pedra, querido, tudo isso é abolido. Mas o que nós temos que entender é que o dízimo foi abolido junto com a lei, mas os preceitos permanecem, a justiça, a misericórdia e a fé. Ou seja, querido, a inobrigatoriedade do dízimo não é desculpa para fecharmos o nosso coração para as contribuições. Vamos a um próximo ponto da mensagem, irmãos. Outro princípio importante a se observar está no capítulo 8, nos versos 12 e 13, que diz assim: porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Querido, outro princípio importante: oferta-se o que tem, não o que a gente não tem. Mas a opressão causada pelo sistema religioso é tão grande, querido, que para esses falsos profetas pouco importa se a pessoa tem família ou se a pessoa tem conta para pagar. É o que Paulo falou em Atos capítulo 20. Paulo disse: olha, depois da minha partida surgirão lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Está com umas 2 semanas, eu creio que alguns aqui viram esse vídeo. Um filho do diabo, que se auto-intitula apóstolo, pastor Zezinho, cobrando das pessoas dízimos antecipados, dizendo para as pessoas, irmãos, fazerem cheque especial para pagar dízimos. Mauro Célio, que palavra pesada, filho do diabo é nada, querido. Jesus chamava de filho do diabo, raça de víboras, fonte seca, sem águas, impelida pelos ventos.
A Bíblia diz que para esse a negrura das trevas está preparado desde antes da fundação do mundo. De modo, querido, que não adianta eu contribuir de modo que me seja pesado. É como Paulo disse no verso 13, porque não é para que os outros tenham alívio e vocês sobrecarga, mas é para que haja, querido, igualdade. Não adianta eu me meter em dívidas para dar dinheiro na igreja. Não adianta se for para não alimentar minha família e cumprir com os meus compromissos, amado. Então, querido, o que nós estamos vendo aí é um verdadeiro sistema. Quando pregamos contra falsos profetas, quando pregamos sobre inobrigatoriedade de dízimos, é dessa prisão que a gente está falando. Porque nesse momento tem muitos sendo oprimidos. E eu conheço pessoas que venderam coisas dentro de suas casas para dar dinheiro da igreja. Gente que arrumava coisa para vender para cumprir votos. Eu conheci gente assim. Isso é uma prisão, e essa prisão ela precisa ser quebrada. Pessoas precisam ser livres disso. Porque lobos vorazes estão, que nem Paulo falou, repito, em Atos capítulo 20, estão não poupando o rebanho, por assim dizer. Mas em contrapartida a isso, querido, tem o lobo voraz, que é ganancioso, mas tem pessoas lá também porque são gananciosas. Estão dando dinheiro e ficando cada vez mais pobres por ganância. São dois extremos, queridos, que precisam ser quebrados. Essas cadeias precisam ser quebradas na mente de muitos. Irmãos, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Mateus 25, enquanto você procura, eu queria dizer que, com relação às ofertas, contribuições, tem muita coisa a ser falada, irmãos. Muita coisa a ser falado, muita coisa a ser abordado, e eu creio que essa mensagem vai ter uma parte 2. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa, porém necessária. Mateus 25, 31. Diz assim na palavra do Senhor: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Verso 32. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa a ovelha dos bodes. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de beber, deste de comer, perdão. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitaste. Preso e foste me ver. Então perguntarão os justos ao Senhor: Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Verso 38. E quando te vimos forasteiro e te demos hospedagem? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim fizestes. Verso 41. Então o rei dirá, porém, aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiros, não me hospedastes. Estando nu,
não me visitastes, achando-me enfermo e preso, não fostes me ver. E eles lhes perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Verso 45. Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixaste de fazer a um destes pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Irmãos, haverá um dia de prestação de contas. E naquele dia, Jesus diz aqui em Mateus 25, que ele separará ovelhas de bodes. As ovelhas, irmãos, são aqueles que tiveram seu coração aberto para alimentar, para dar de beber, para dar hospedagem, vestir e visitar os pequeninos de Jesus. De modo, irmãos, que Jesus diz que quando nós fazemos a um dos pequeninos, é como se a gente estivesse fazendo bem a ele próprio. Em contrapartida, os bodes são os que tiveram coração fechado com relação ao socorro dos pequeninos de Jesus. E Jesus termina o relato, irmãos, falando do destino eterno de cada um deles. O destino das ovelhas, o reino de Deus. O destino dos bodes, o castigo eterno. E eu sei, irmãos, que esse texto por si só parece, e só parece, estar pregando um meio de salvação por obras. Como se eu fosse dar alimento e comida e ajuda a alguém e fosse ser salvo por causa disso. Na verdade, irmãos, o que a doutrina bíblica ensina é que salvação não é por meio de obras, mas é por meio de fé. De modo, querido, que se o meu coração não é aberto para socorrer, isso significa que é algo pelo qual eu preciso me arrepender. E o nosso socorro e a nossa ajuda é para esse socorro. A oferta, a contribuição é para socorro dos pequeninos de Jesus. Repito, querido, não fazer para ser salvo, mas se eu sou salvo, o meu coração precisa estar obrigatoriamente aberto para socorrer os pequeninos de Jesus. E bem aqui na conclusão, eu quero dizer que hoje nós aprendemos mais sobre o princípio bíblico do contribuir, que não é por medo, que não é por barganha, mas é por amor, por alegria, por fé e por misericórdia. E nós vimos também, querido, hoje, que a oferta deve convergir em ajuda aos pequeninos de Jesus Cristo. E eu concluo com o que está escrito em Gálatas capítulo 6, no verso 10, que ele diz: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém, querido? Eu louvo a Deus e vamos louvar a Deus esta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pessoal, a gente vai direto para a conclusão, porque eu não estou podendo cantar hoje. Estou muito doente da garganta. Se eu falar aqui 5 minutos, já começa a queimar e tossir. E o Clésio teve que sair, mais o Davi. Mas, na nossa conclusão, eu louvo a Deus aqui pela essa mensagem bíblica verdadeira. E eu vendo os irmãos ali comentando ao vivo, perguntando assim, né? Onde se ouve mensagens tão sinceras, bíblicas como essas hoje em dia, é muito difícil. E eu glorifico a Deus pelas igrejas, não só esse ministério, mas as igrejas bíblicas que realmente estão aí trabalhando para edificar o povo, com interesse realmente de, quando arrecada, o recurso volta em benefício para a própria igreja.
Porque isso é ser uma igreja bíblica. Se entra dinheiro na igreja, o dinheiro deve beneficiar a própria igreja. Obras missionárias, ajuda a irmãos necessitados. Isso é a igreja. Eu tenho o costume de dizer que é inadmissível ter dentro de uma igreja pessoas passando necessidade. Pobres sempre terão, mas necessitados é inadmissível. Então, a igreja arrecada. Nosso ministério não pede dízimo. O dízimo é a doutrina do Antigo Testamento, a gente não aplica aqui. Assim como a guarda do sábado, a circuncisão. A gente também não pede oferta, embora a igreja precise de recurso. E é assim que a gente faz. A gente doutrina o povo, ensina o povo a contribuir de forma voluntária. De manhã, tinha uma senhora pobre que congrega com a gente. Aí ela falou comigo ali, a mãe do André. Aí ela falou assim: pastor, vou receber meu dinheiro tal dia e eu vou dar o dízimo na igreja. Eu falei: não, irmã, a gente não coleta dízimo, não. Aí o filho dela estava do lado e falou: não, mãe, é oferta voluntária. Exatamente. Aí eu falei para ela: irmã, e se for fazer falta no sustento da sua casa, não dê. Só dê se realmente der para a senhora ajudar, quando a senhora quiser. Eu só falei sobre isso com ela particularmente, pessoalmente, porque ela puxou o assunto e começou a falar. Porque, irmãos, é irresponsabilidade, negligência e pecado quando você tira que vai fazer falta para alimentar a tua casa, para trazer para a igreja. Então você, quando for ajudar a igreja, ajude de forma voluntária, de acordo com o que o seu coração deseja fazer, mas que não vai fazer falta no sustento da sua casa. Porque a Bíblia, se você não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que o infiel. Paulo disse isso para Timóteo. E Paulo está se referindo exatamente a cuidado financeiro, assistência financeira. Então, vamos ajudar quando a gente puder, quando o coração desejar fazer, com amor, com alegria, sem querer se mostrar, sem querer aparecer, sem querer ganhar um elogio, uma estrelinha na testa. Não vamos nos tornar mesquinhos, escondidos de trás, porque o dízimo não é obrigatório. Não. Ninguém vai ver você dando, ninguém vai ver você fazendo, ninguém vai saber quanto você deu, mas Deus, Ele está vendo tudo. E Deus sabe exatamente como que o dinheiro ele é administrado. Perdoa, pessoal, a garganta já está falhando já. Então, deixa eu passar aqui os avisos. Uma gripe só na cabeça, só daqui para cima. Nunca vi que gripe doida é essa. Vamos lá, os avisos. Culto, todo domingo às 9 da manhã e às 18 horas. Aqui ao vivo, no canal da igreja. Vocês viram que a gente conseguiu ajeitar a internet, né? Se você souber que todos esses meses a internet falhando, era só um cabo. Como é que pode um negócio desse? Era só um cabo. E aí, hoje foi resolvido, graças a Deus. Oferecendo transmissão de qualidade para você que acompanha a gente ao vivo. Para a glória de Deus. Então, todo sábado tem oração, 5 horas da tarde. Quando termina a oração, aí tem evangelismo. No próximo domingo, é culto de ceia, a ceia do Senhor. A gente tem um café da manhã. Todo domingo tem café da manhã para a igreja. Não é vendido, tá, pessoal? Os irmãos vêm, tomam, fica à vontade. Assim como também tem o bazar, também não é para vender. Você pode ir lá, se você está precisando, você pode pegar 2 peças. E não pode ser mais de 2 peças, né? Mas pega 2 peças e leva para ajudar você em alguma coisa que você esteja precisando. E também tem um jantar, domingo à noite. Também não é vendido. Quem quiser ajudar com alguma coisa para o jantar, procura as irmãs aí da igreja. Procura a minha esposa, procura a esposa do Jacques, a irmã Cleide. Procura a esposa do pastor Zezinho. Eu quero trazer um arroz.
quero trazer um macarrão, eu quero trazer uma carne, para a gente poder juntar as panelas, né? E fazer o jantar. Então, procura as meninas aí. E agradecer aos irmãos pelas doações para as cestas básicas e para o bazar. É isso. Deus seja louvado. Meu Deus. Irmão, vamos ficar em pé? Eu doido para cantar e doido para brincar um pouquinho, que vocês sabem que eu sou brincalhão, né? Mas eu tenho que falar. Eu já ia falar, ó, quem se comportou bem no culto, eu comprei a entrada pro forró ali, tá bom? Quando terminar, ó. Só quem se comportou bem, tem um forrozinho ali em frente ali. Aí eu já fui lá comprar o ingresso de vocês, se quiserem ir. Vocês viram que o Paulo tá bem bonitinho, Paulo? Você tá bonitinho hoje com aquela roupinha pretinha ali, com a calça jeans, viu? Aí eu me lembrando, Alicela, ao mesmo tempo, o bonitinho é o quê? É o feio arrumado, né? Bonitinho é o feio arrumado, né? Que é isso, pai? Tá chamando a Alicela de feio. A Regiane olhou para mim com a cara ruim agora, viu? Tá chamando meu marido de feio, mas é um exímio pescador. Pessoal, brincadeiras à parte, recebe, né? Obrigado a vocês que vieram participar hoje com a gente. Obrigado a você que está acompanhando ao vivo. Para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração para a gente finalizar. Pai querido e santo, quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem realizado, que o Senhor tem operado em nossas vidas, em nosso meio, na tua igreja, nessa congregação, na tua igreja espalhada pela terra. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o provedor da tua obra, o Senhor é o provedor das nossas casas. Se nós tomamos um cafezinho hoje, comemos um feijão, um arroz, foi o Senhor que proveu. Eu sei que os tempos não são fáceis, as coisas estão difíceis, mas mesmo assim, com toda a dificuldade, temos visto o Senhor trazendo provisão para nossas mesas, e eu te agradeço. E peço que o Senhor continue suprindo e multiplicando, Pai, para que não falte nada na mesa de nenhum de nós. Que haja sempre fartura, que haja sempre abundância. Possamos ter, eu acho que, Senhor, o mínimo para o ser humano ter dignidade nessa terra. A gente pode até não ter a casa própria, o carro, a moto, sei lá. Mas ter a geladeira, a despensa, com a boa alimentação ali para comer e dar de comer à família. Isso é o mínimo de dignidade que um ser humano pode ter. Mas eu vi também na tua palavra que homens como Paulo chegaram a passar privação de comida, de vestimenta, nas suas viagens, na sua labuta pelo Evangelho. Ali o Senhor estava trabalhando na vida dele, como ele mesmo diz aos Coríntios, mostrando a ele o quanto ele é fraco e o quanto na sua fraqueza o teu poder se aperfeiçoa. Por isso eu sei que todas as provas que nós passamos, elas vêm do Senhor, provas, não tentação. O Senhor não tenta ninguém, quem tenta é o diabo. Mas as provas que vêm com o objetivo de nos moldar, de nos fortalecer. E eu te agradeço, que o Senhor continue forjando a nosso caráter, a nossa vida, para parecermos com Cristo. Obrigado por essa palavra. Multiplica, Senhor, na vida de cada um, que sejamos como aqueles que, como diz a palavra, melhor coisa é dar do que receber, porque se recebemos é porque estamos necessitados, mas se damos é porque estamos tendo. Então que o Senhor continue abençoando todos esses que têm ajudado, que têm contribuído, que têm ofertado voluntariamente de alguma forma. O Senhor multiplique na vida de todos eles e continue movendo os corações, usando, para que não falte nada na tua obra, pelo contrário, para que os recursos se multipliquem e se torne viável a gente continuar cuidando dos irmãos no que eles precisam, que às vezes estão sem condição mesmo, e continuar avançando na obra de missões. Senhor, vem nos dar uma semana abençoada, vem nos livrar de todo mal, vem curar os enfermos e doentes, como é o meu caso hoje, Pai.
Vem visitar os irmãos todos que estão acometidos com qualquer enfermidade, qualquer doença. Venha trazer cura, venha trazer libertação e venha trazer restauração para os lares e para as famílias. É o que te pedimos. Nos dá uma semana abençoada, debaixo da tua proteção. Em nome de Jesus, e aquele que crê, diga amém. Irmãos, Deus abençoe, tá? Vão na paz, em nome de Jesus. Desculpa aí, não tem música, não tem nada aí. Mas Deus abençoe, vão na paz. Até próximo domingo, se Deus quiser. E você que acompanhou a gente agora, muito obrigado por ter estado conosco, em nome de Jesus. Até, se eu ficar bom durante a semana, eu apareço lá no meu canal. Se não, no domingo a gente vai estar aqui na ceia. E só avisando para os pregadores que o pastor Zezinho sugeriu para a gente fazer a reunião dos pregadores no outro domingo, Felipe. Domingo agora não, no outro. Né? A gente combina lá no grupo lá. Deus abençoe. Deus abençoe e fica na paz de todo mundo. Em nome de Jesus.